Meu nome é Bárbara, tenho 31 anos, sou mãe de 4 filhos, Bernardo é meu caçula e foi aí que mudou a minha vida, né? 2 meses, quando ele tinha 2 meses eu percebia que ele não tinha força no pescoço, que ele tinha a mão muito fechada, ele chorava muito, era muito irritado. Eu procurava os médicos lá no interior, no caso de Caruaru, eu sou de lá, e eles falavam que era normal, que as crianças estavam nascendo assim, que eu aguardasse. Então, quando ele já tinha 3 meses, eu percebi que ele tinha algo diferente das outras crianças e comecei a buscar. E foi quando eu cheguei no diagnóstico dele, que seria a microcefalia pelo Zika vírus. Em uma semana, os casos confirmados de microcefalia no Brasil passaram de 508 para 583. É um aumento de 14%. O Ministério da Saúde, articulando estados e municípios, irá centrar todos os esforços necessários para investigar, monitorar e reforçar as equipes locais envolvidas. Recent cluster of microcephaly and other neurological abnormalities reported in Latin America. Que o cérebro do bebê não se desenvolve de maneira adequada. Quando for preciso para ajudar realmente nesse momento que é de mobilização nacional. Houve um entendimento equivocado de que esse vírus se comportava como uma dengue branda e não houve vigilância sobre esse vírus. Não se sabe exatamente como ele entrou no Brasil e como que ele se naquela época, né, pelo menos, como que ele se propagou. Mas nós, assim, ficamos bastante perplexos, porque isso é uma coisa inusitada em vigilância epidemiológica, porque você tem um vírus novo circulando no ambiente, você tem que fazer a vigilância para, inclusive, saber exatamente o que vai acontecer com as populações expostas a um novo vírus. Eu acho que lidar com a epidemia é um aprendizado imenso. Eu posso dizer que, como sanitarista, eu aprendi muito mais nos momentos de epidemia do que fazendo cursos e porque a gente é desafiado a agir prontamente, tá certo? E saber articular com outros atores. Então, eu acho que uma pesquisa também, diante de uma epidemia, ela traz esses ganhos para a gente também, que é de enfrentar uma situação inusitada, grave. Veja que é um objeto que surgiu da noite para o dia. Subitamente começaram a nascer crianças com uma malformação rara, né? E você diz, o que é que está acontecendo? Então, esse objeto agudo, traumático, ele também obriga a gente a refletir sobre uma série de questões, inclusive da prática cotidiana da gente, enquanto pesquisador, enquanto cidadão. E quando aconteceu no segundo semestre a suspeita de que havia um número aumentado de casos de microcefalia e que com possibilidade de estar relacionado com o Zika vírus, isso em poucos meses se tornou uma questão de saúde pública emergente. A associação ela foi praticamente clínica inicialmente, se fez essa associação clínica e depois, posteriormente, com estudos epidemiológicos de caso controle. Passar isso para a população, né? Acho que isso foi um desafio, né? Entender, na verdade, o que era que estava acontecendo e entre os especialistas, entre as pessoas que estavam estudando, passar isso para a população e organizar essa rede, né? Porque, assim, a gente tem poucos neuropediatras, por exemplo, no estado, e aí a gente precisava organizar minimamente essa rede para que existisse um mínimo de conforto dessas crianças, as crianças não precisassem deslocar tanto para chegar aos serviços para o diagnóstico. Para saber o diagnóstico dele já era difícil, imagina para tratar, entendeu? A gente teve muitas portas batidas, profissionais que não sabem
cuidar. Já não sabia de uma criança com paralisia cerebral, ou um autismo, um síndrome de Down. Imagine uma patologia nova, né? Assim, e principalmente a microcefalia em bebês. E até então lá no interior não tinha chegado esse tipo de serviço para notificar essas crianças, né? Que no caso de Bernardo, eu procurava os profissionais, só que os profissionais não sabiam o que ele tinha. Os próprios profissionais, imagine eu como mãe, né? Então foi num mutirão que teve, organizado pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, e nesse dia ele foi diagnosticado. Por mais que você diga que o mosquito ele é democrático, ele pica todo mundo, ele não pica as pessoas da mesma forma. Então, pessoas que estão mais adensadas, em lugares mais em que você tem a presença você tem grandes populações de mosquito e grandes populações de pessoas juntas. Então, você tem essa exposição maior, e até por isso que você vai perceber que as populações são mais, as famílias são mais empobrecidas, mais negras, mais periféricas nessa situação. E aí, no interior, você vai tendo também uma dispersão das famílias nos municípios. Você tem municípios de pequeno e médio porte, com 2, 3, 4 famílias por município. Então, cada município desse é uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Assistência Social, e cada município desse você vai ter um tipo de negociação diferente, um tipo de garantia ou não de direitos, né? Famílias que conseguem, você vai ter famílias que conseguem acesso ao BPC, que conseguem acesso a uma cadeirinha, que conseguem acesso a uma cirurgia para uma sonda. A rede é muito fragmentada. Quanto mais distante da região metropolitana, pior é a rede. Menos estrutura, menos serviço integrado, menos acesso, né, a todas as necessidades, né, que uma criança com essa demanda e com essa complexidade exige. A gente percebeu na época que a gente tinha uma lacuna importante na questão dos serviços de reabilitação no interior. Então, na verdade, precisou enxergar os dispositivos que a gente tinha, os possíveis dispositivos, para a gente readequar esses dispositivos e formar esses profissionais, né, atualizar os profissionais no que serviria a síndrome congênita do Zika para receber esses pacientes. Que se diz, né, que se diminuiu a distância, que integrou rede, né, que ampliou ofertas na rede de serviços, isso foi completamente insuficiente a partir de dados objetivos de pesquisa. Então a gente vem contradizendo em todos os seminários, em todas as mesas públicas, em todas as nossas divulgações de resultado, que esse discurso oficial não tem sido revelado com força quando a gente vai para o dado objetivo da pesquisa. Então o pessoal não sabia, e eu fui vendo que Bernardo ele tinha não só Bernardo, como muitas crianças, elas têm como desenvolver, mas elas precisam da ajuda, e o profissional, ele não é aquele profissional. Por exemplo, um profissional chamado TEO, que é terapia ocupacional, lá não existia. Para trabalhar o sentido das crianças, ela sentir o que é crespo, o que é líquido. Então você vê, equipamento não tinha, profissional não tinha. Para você vir numa consulta no neuro, no ortopedista, no gastro, enfim, o que você precisasse, você tinha que vir para a capital. Então foi quando eu conheci uma ONG, que é a União de Mães de Anjos, e participando de grupo e vendo o trabalho, fui vendo que o interior ele estava bem atrasado. Foi um choque, eu cheguei assim, fiquei passada assim em casa. Aí eu falei pro meu esposo, comecei a chorar, ele disse, não, a gente vai passar por isso. Aí eu cheguei assim pra minha mãe e não soube nem como contar a ela. Mãe, ele tem um problema, assim, ele tá com uma formação. Aí ela ficou sem saber também que a gente não conhecia, a gente nunca teve contato com uma criança especial. Aí foi bem complicado, porque ficava aquela grande interrogação, o que vai acontecer, o que vai ser de agora em diante, como é que ele vai nascer.